No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Obrigada. Uma das coisas que me impressiona a respeito da genealogia de Jesus é o quanto ela está cheia de gente, e gente imperfeita, gente que não fez tudo certo o tempo todo, gente que cometeu erros, gente que na sua trajetória fez coisas de que com certeza se arrependeu no final. E a gente pode ver algumas dessas pessoas aqui, por exemplo, o próprio Abraão, a quem Deus chamou, foi chamado pai da fé, saiu de uma nação idólatra e Deus disse para ele: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, vai para a terra que eu vou te enviar. Enfim, Abraão não foi um homem perfeito, ele não veio de uma realidade perfeita, de uma família perfeita, de uma história completamente perfeita. No entanto, ele aparece aqui na genealogia de Jesus. Temos aqui Jacó, filho de Isaac. Jacó foi conhecido como enganador, o cara que enganou seu próprio pai para conseguir a bênção dele, fingiu que era o seu próprio irmão para conseguir a bênção do pai. Mais tarde, Deus muda o nome de Jacó para Israel. Nós vemos o agir de Deus na vida de Jacó. Mas até lá, a gente vai ver que Jacó cometeu muitos erros. No entanto, Jacó aparece na genealogia de Jesus. Nós vemos também Raabe. Ela foi uma mulher da vida. Morava perto dos muros, em Jericó. Quando os espias chegaram e ela escondeu aqueles homens, até que houve toda aquela guerra, as muralhas de Jericó caíram e o povo conquistou aquela cidade. Não foi uma pessoa perfeita, mas foi redimida, foi salva pelo Deus de Israel. Entrou para a genealogia de Jesus. Essas pessoas não foram perfeitas. No entanto, Deus é expert em tomar pessoas imperfeitas, com histórias de vida difícil, duvidosas, e transformar em parte da sua história, parte da história de Deus, a história do reino de Deus na terra. Eu quero encorajar você hoje a entender que Deus não precisa de histórias perfeitas, Deus não procura pessoas perfeitas, Deus procura corações quebrantados e contritos, porque através desses corações, Deus pode nos tirar do lixão, Deus pode nos tirar da situação mais precária que um ser humano pode estar e nos transformar para a glória dele. Quantas vezes nós colocamos a nossa história de vida como uma barreira para que Deus faça através de nós? Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus é aquele que transforma, que tira do pó, que tira de onde não tem, de onde humanamente é impossível que se saia algo de bom. Deus é capaz de transformar e fazer com que tudo coopere para que a história dele seja escrita.
Reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. É tão maravilhoso isso que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do verso 26 até o fim. E é tão lindo perceber o quanto Deus gosta de confundir a sabedoria dos sábios e usar as coisas que são desprezíveis e pequeninas para que a glória seja inteiramente de Deus. E Jesus veio, o Messias veio, numa roupagem muito simples. Muitos esperavam que ele viesse tão cheio de glória, de uma família rica, poderosa, mas na verdade, Jesus nasceu numa manjedoura, nasceu num lugar simples, onde animais comiam. Ele foi colocado quando bebê, seu berço foi uma manjedoura, simples, um rei humilde que nasceu num lugar simples, de um jeito simples. O mais impressionante é que o Deus que fez os céus e a terra, criou os mundos, que fez a mim e a você, é o mesmo Deus que se esvaziou da sua glória, se fez gente, habitou entre nós, se identificou com o pobre, com o faminto, com o pequenino, com aquele que não é, com aquele que não tem. O Jesus que foi desprezado por muitos, que foi julgado, que foi condenado, que foi morto, que foi considerado lixo naquela sociedade daqueles dias. Era o Deus que fez os céus e a terra. E Ele se deu por nós, Ele se deu por mim, por você, para nos reconciliar de novo. E o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o Espírito que habita em nós hoje. O mesmo Espírito que criou todas as coisas é o Espírito que habita em nós, através da pessoa de Jesus. Isso é um privilégio muito grande. Pertencer a Deus, ter um relacionamento com Deus, é um privilégio muito grande, é o maior privilégio que o ser humano pode ter. Que nesse novo ano, no ano que se inicia, e que nos anos que se seguem, o desejo dos nossos corações seja de estar mais perto do Senhor, seja de se aprofundar no relacionamento com Deus, de caminhar para Ele, de fazer tudo para Ele. Filipenses, no capítulo 2, nos diz algo tão tremendo. A partir do verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.